o assunto da aula de hoje, né, é a estrutura organizacional das cooperativas e associações e as suas respectivas funções. Ficou um pouquinho desconfigurado, mas eu acho que não é problema. Vou fazer em duas partes, porque é bem extenso esse assunto e eu quero fazer com calma, tá? O conteúdo da aula hoje é a estrutura das organizações, né, de associações e cooperativas. Vou começar a falar o que é uma Assembleia Geral dos Sócios e vou entrar nos aspectos de direito dos associados dentro dessas assembleias e dos deveres desses associados dentro dessas assembleias. Todos esses pontos têm que estar no Estatuto Social, mas na aula seguinte, aí a gente aborda melhor o Estatuto Social. Então, a estrutura organizacional, né, é quase um trava-língua, é esse molde que vai definir as relações entre os sócios, entre os associados, entre os cooperados, bem como as relações institucionais, né, da associação ou da cooperativa com outras partes interessadas, como o poder público, empresa privada, cliente, né? Então, tem que ter uma estrutura, né, bem organizada. A Assembleia Geral é o órgão supremo da associação ou da cooperativa. É dentro dessa Assembleia, claro, conforme o que está escrito no Estatuto Social, é que vai ser tomada toda e qualquer decisão de interesse do grupo, seja associação ou cooperativa. E nessa Assembleia Geral é que cada sócio, com igual poder, vai lá concretizar os seus direitos de igualdade, de participação, através da gestão democrática, que é o voto, que nós vimos lá nas aulas anteriores, que é um dos princípios do cooperativismo, né? É um dos princípios da associação. Então, a gente precisa lembrar só de uma coisa, que o Estatuto Social é o documento que vai definir essas características da associação ou da cooperativa. É no Estatuto que vai estar as regras da organização, né? E ele vai ser construído coletivamente, né? E ele só pode ser alterado também em Assembleia Geral. Então, como que é essa estrutura organizacional, né? Então, a gente tem uma Assembleia Geral soberana, uma diretoria, né? Uma diretoria que ela é composta por presidente, conselho vice-presidente, secretário, tesoureiro, né? E o conselho fiscal, né? Então, ela tem uma diretoria composta por esses membros, ela tem um conselho fiscal, né? Pode ter um diretor financeiro? Pode, né? Mas na prática, associações têm Assembleia Geral, um conselho fiscal, presidente, às vezes nem vice-presidente, secretário e tesoureiro. Basicamente é isso. O que é a diretoria, né? A diretoria, no caso das associações, a diretoria administra a associação. Ela propõe o plano anual das atividades, né? Então, esse ano nós vamos realizar a festa do milho, nós vamos realizar a aquisição de um trator, né? Uma patrulha mecanizada para atender a comunidade. Então, é nessa assembleia que vai ser aprovado. Olha, acho melhor nós comprarmos um implemento, porque o nosso trator ainda está dando para um gasto, né? Então, o grupo, através do voto democrático, vai aprovar ou não as propostas que vão ser trabalhadas durante o ano. Dentre outra função, ainda tem que apresentar ainda relatório anual, estabelecer valor da mensalidade dos contribuintes, né? Entrosar com outras instituições públicas e privadas em atividades de interesse em comum. Por exemplo, vai fazer um futebol um campeonato de futebol na comunidade rural, né? Pode convidar a Secretaria de Esporte através de ofício. Então, é nessa assembleia que se decide se vai convidar a Secretaria de Esporte como parceiro no evento, por exemplo, tá? Então, vai definir aí a programação, contratar pessoas, demitir funcionário, convocar um novo encontro, né? Uma nova assembleia também, né? Então, nesse momento, esse papel é decidido, né, pela diretoria, a diretoria que organiza o secretário, a tesoureira, né, o tesoureiro, né, o presidente, eles que administram esses pormenores. O Conselho Fiscal nas associações, ele vai fazer o papel de fiscalização das atividades econômicas, né?
Então, todo controle, por exemplo, como eu disse, da patrulha mecanizada, todo o controle, quantas comunidades atendeu, quanto teve de gastos com a manutenção do equipamento, gastos com combustíveis, com o pagamento do tratorista, né? O quanto que sobrou de grana, né? de dinheiro. Então, essa prestação de contas ela é feita pela tesouraria e o Conselho Fiscal vai verificar se tem todas as notas lá, né? Se os recibos estão corretamente preenchidos, é ele que vai fazer toda a fiscalização dessas atividades econômicas e financeiras, né? Então ele zela, né, por esse interesse. Eu costumo dizer, principalmente em reuniões com agricultores familiares, em momentos de organizar associações, que o Conselho Fiscal é o órgão mais poderoso, né? Se bem usado, ele é o que melhor atua, né, dentro das associações. Precisa ser ativo. A presidência, né? A presidência ele representa a associação ativa e passivamente, e judicial e extrajudicialmente. Então, se ela sofreu uma ação, não é o grupo inteiro dos 20, 30, 40 associados que vai comparecer num fórum. É a figura do presidente que está lá representando o grupo. Então, ela cumpre o estatuto, ela convoca e preside a assembleia, né? Lidera as reuniões. Ela tem um papel de assinar cheque, tá? Fazer as ordens de pagamento, obrigações financeiras da associação, todos direcionados junto pela presidência, né? O vice-presidente, ele colabora com a presidência. Em algumas circunstâncias, ele pode substituir o presidente, né? Em caso de algum impedimento, e ainda assumir a presidência até o fim do mandato, caso venha a óbito, por exemplo, o presidente, ou caso haja mudança do presidente, né, e precisa ter um afastamento ou para um tratamento de saúde. Então, o vice-presidente, ele pode assumir a presidência, né, até o fim do mandato, né? Significa que ele vai ser o mesmo tempo. Por exemplo, se o mandato do presidente tem 4 anos, quando chegou em 1 ano e meio, né, ou 2 anos, ele por algum motivo, ou veio a óbito, ou se mudou, ou por motivo de força maior não pode mais cumprir com as suas atividades, ele pode sim passar o bastão para o vice-presidente, então assume o vice-presidente. O secretário, ele tem a atividade de secretariar a reunião, é ele que vai redigir as atas, que publica notícia das atividades, né, da associação, que entrega os convites convocando para a assembleia, que prega os editais, que lavra as atas, que organiza toda a papelada, toda a documentação, né? Ele que sabe onde estão todos os registros da associação, ele que é responsável por esse cuidado documental, né? Inclusive, na reunião, ele quem secretaria. O diretor financeiro, que muitas vezes na prática não existe, né? Ele arrecada, ele contabiliza as contribuições dos associados. Eu sempre falo da figura do diretor financeiro, porque muitas vezes você vê a figura do tesoureiro desgastado, né, dentro de uma associação, dentro de uma entidade. E não há necessidade. O tesoureiro, ele pode sim, depois que chegou o bolo de notas, né, depois que chegou a arrecadação das taxas, ele pode sim fazer todo o balancete. Mas quem faz a cobrança, quem vai atrás dos associados, busca patrocínio, busca renda, teria que ser um diretor financeiro, alguém só para cuidar desse pagamento de conta, que já foi previamente autorizada pelo presidente, de apresentar relatório de despesa quando for solicitado. Chega lá um associado meio estressadinho, dizendo que está todo mundo roubando, ele é o primeiro que chega lá, não, pega aqui, ó, tem um livro caixa, vamos dar uma avaliada juntos, né? Ele que seria fazer parte desse papel, né? E ainda ele pode apresentar relatório financeiro para a Assembleia, entregar esse balancete para o Conselho, né? Ele fica aí com essa guarda, com essa responsabilidade de documentos relativos à tesouraria, né? Ele fica responsável pelo estabelecimento de crédito, assinar com o presidente todos os cheques, ordem de pagamento, né? Obrigações financeiras da associação, né? Então, ele pode ser responsável por isso, tá? Tem-se
né, na cooperativa, uma outra configuração de organograma, né? Conforme vocês podem observar, a gente tem também uma Assembleia Geral, que é o poder máximo. Também se tem um Conselho Fiscal, com poder fiscal e poder consultivo, né, de dar conselho mesmo, como o próprio nome diz. Tem o presidente, né, com esse poder deliberativo e representar judicialmente e extrajudicialmente, ativo e passivamente, a cooperativa como um todo. Tem um diretor, né, que pode, que tem um poder deliberativo, e o secretário. Esse diretor pode ser também, assim como lá na associação, um tesoureiro, né? Pode ser o mesmo papel do tesoureiro, tá? No caso, esses diretores e o secretário, né, eles podem delegar função, né, para os demais associados. Então, nesse organograma, a gente percebe uma hierarquia de autoridade. A gente tem a autoridade suprema do Conselho Fiscal, né, que também são eleitos no mesmo ato, né, da eleição da diretoria administrativa. Eles também têm o diretor-presidente, né, que é eleito, né, pode ser chamado inclusive conselho de administração, e as autoridades de direção e secretaria também eleitas nesse mesmo grupo, tá? E delegar funções. Então, em caso de cooperativa, nós vamos ter duas assembleias, associações também, né? Nós vamos ter Assembleia Geral e nós vamos ter Assembleia Extraordinária. Vamos entender um pouco a diferença, né? No caso, essas assembleias, precisa estar escrito isso, inclusive, em estatuto, né? Elas precisam ter quórum. Quando for feita uma votação, né, não pode ter a minoria. Pelo contrário, né, tem que ter uma representatividade naquela decisão. Então, costuma-se dizer que precisa ter 2/3 do número de sócios na primeira convocação. Então, faz uma convocação para uma Assembleia Geral, no edital de convocação, para as 19 horas. Depois, às 19h30, segunda convocação. Depois, às 8 horas, uma terceira convocação, certo? Na primeira convocação, se for fazer alguma decisão, né, precisa estar presente 2/3 do grupo de associados, né? Então, se fossem 3, tinha que ter 2 pessoas, ok? Agora, se for às 19h30, né, pelo menos metade mais um dos sócios. Então, se são 20 sócios, tem que ter pelo menos 11 pessoas para poder decidir, né, alguma coisa, né? E no caso da terceira convocação, né, eu gosto de, quando eu faço o estatuto social, oriento a fazer estatuto social, eu não coloco mínimo 10 associados na terceira convocação. Eu coloco assim, com todos os associados presentes, né? Porque às vezes a gente tem um grupo menor que 10 e fica uma coisa muito importante sem aprovar, tá? Então, quando a gente já coloca assim, né, muitas vezes as pessoas até fazem um esforço a mais, falam, não, eu vou lá porque eu não quero que isso seja aprovado, e então eu faço questão de não faltar nessa reunião, porque senão vão aprovar com quem estivesse lá, e eu, se tiver medo de gato pingado, vai passar por cima de uma coisa que eu não estou em acordo. Essa também é uma outra jogada. Bom, então os órgãos básicos de uma cooperativa, como a gente viu lá, é a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração, ou seja, a diretoria administrativa, que é o presidente, o cargo de diretor, que é o tesoureiro, ou o cargo de secretário. De acordo aí com alguns autores, tem várias atribuições, né? A Assembleia Geral dos Sócios, né, a atribuição básica dessa Assembleia, no ato de formação, por exemplo, de uma cooperativa, é discutir e tomar decisão sobre os objetivos, né, dessa associação de pessoas, né, o que vai produzir, comercializar, os tipos de serviço que vai ser prestado, vai decidir sobre o tipo de profissional que pode ingressar na cooperativa, né, o perfil do associado, estabelecer critérios para admissão de sócio, não é qualquer um que pode chegar, pode ser definido isso numa Assembleia Geral. Pode formar uma Assembleia Geral para formação de chapa eleitoral ou para eleger membros da direção no Conselho Administrativo e Conselho Fiscal,
tá? Exigir da direção eleita, né, a implantação de um comitê educativo para a função, conteúdo de programa de educação, sobre a doutrina cooperativista, né, treinamento em gestão de cooperativas, tudo isso pode ser decidido em Assembleia Geral. Também pode ser decidido, né, a criação ou a extinção de determinados órgãos dentro da cooperativa, né, pode ser decidido contratação temporária ou contratação definitiva de profissionais para auxiliar aí os diretores, né? Principalmente quando tiver questões assim relacionadas à cooperativa, que são muito técnicas, né? E estão acima da capacidade de conhecimento dos membros diretores. Então, especialmente nesses casos, né? Discutir e decidir valor, né, do capital social. Então, é na Assembleia Geral dos Sócios que decide qual vai ser o valor da cota parte, que vai lá para o Fundo de Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social, né, que é previsto na Lei do Cooperativismo, tá? Opinar e decidir sobre convênio com outras cooperativas, que é o princípio da intercooperação, né? É nas assembleias que decide contrato, prazo, valores. Como uma cooperativa, a gente viu nas aulas anteriores, né? Eles podem remunerar os seus sócios, pode ser discutido os honorários que a direção vai receber, né? Vai nessa assembleia definir o valor, né, desses honorários. E a Assembleia Geral Ordinária, né? A Assembleia Geral Ordinária, ela é uma reunião anual, né? Então, nos 3 primeiros meses, após o término do exercício de cada ano, precisa ter uma reunião anual, né? Então, essa reunião anual, que todo ano acontece, independente de qualquer coisa, né? Chama-se Assembleia Geral Ordinária, né? Na Assembleia Geral Ordinária é quando se aprova contas da cooperativa, apresentada lá pelos diretores, né? Mediante já o parecer do Conselho Fiscal, porque o diretor financeiro faz o balancete, passa para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal aprovando, leva-se para uma Assembleia Geral Ordinária, que ocorre todo ano, para fazer a aprovação das contas e ver o que vai ser decidido com as sobras, né? Ou o que vai acontecer se tiverem eventuais perdas financeiras, que nem tudo às vezes é flores, né? Decidir sobre destino, aplicação dessas sobras, opinar sobre os valores, né, que vai ser necessário, se for o caso, para cobrir perdas financeiras, né? Eleger membros da direção, do conselho da administração, o conselho fiscal, pode aproveitar as assembleias do ano para fazer isso, né? Assembleia Geral Ordinária. Decidir sobre valor de honorário também do conselho de administração, gratificação e demais membros, se for o caso, né? Então, na Assembleia Geral Ordinária, né, toda vez que você ouvir falar que tem um balancete de contas, né, das contas financeiras de uma cooperativa, certamente ela não é uma Assembleia Geral dos Sócios, ela é uma Assembleia Geral Ordinária, né? E a Assembleia Geral Extraordinária. Então, quando a gente tem uma reunião para discutir um assunto de interesse que ficou fora da pauta daquelas Assembleia Geral de Sócios para constituir uma cooperativa, ficou fora daquela Assembleia Geral Ordinária que tem todo ano. Aconteceu uma coisa extraordinária, né? Que vai precisar reunir todos para discutir esse assunto de interesse. Então, geralmente, mudança no Estatuto Social são assembleias gerais extraordinárias, né? Então, toda vez que for falar sobre missão, objetivo, política, adaptação, exclusão, inclusão de normas e regras, é numa Assembleia Geral extraordinária. Não vai prever de mudar o estatuto numa Assembleia Geral ordinária, onde vai discutir balancete, aprovação de balanço financeiro ou decisão de sobras. Vamos fazer isso numa Assembleia Geral extraordinária, só para discutir as mudanças no estatuto, né? Em Assembleias Gerais extraordinárias também se discute
fusão com outra cooperativa, membros de direção que estão com algumas irregularidades, né? Pode serem destituídos. Decide sobre o encerramento das operações da cooperativa, né? Se for constatado que ela não tem mais viabilidade financeira nem econômica, né? Então, quando eu quiser destituir uma associação ou destituir uma cooperativa, eu faço uma Assembleia Geral Extraordinária para fazer isso. Na Assembleia Geral Extraordinária, eu também posso destituir e mudar membros tanto da diretoria administrativa como do Conselho Fiscal, né? No caso de comprovação de erro, né? Então, caso aí algum desses cooperados utiliza-se aí de algum artifício como fraude, descumprimento do dever, então foi constatada uma violação de alguma regra do estatuto e aí exige uma aplicação, uma punição, né, da lei que está lá para esses próprios envolvidos. Pois bem, já entendemos como que funciona, né, uma Assembleia Geral dos Sócios, uma Assembleia Geral Ordinária, uma Assembleia Geral Extraordinária, né? Então, vamos ver agora, né, o direito de cada associado nessas assembleias. Então, é direito de cada associado, né, fazer parte dessas reuniões, solicitar esclarecimento de assunto de interesse geral, ou até mesmo de interesse individual relativo às atividades da cooperativa. Ele tem direito de votar em todas as questões que forem tratadas. Ele pode propor e pode cobrar da direção e do conselho fiscal medidas, né, para ficar de interesse com os objetivos da cooperativa. Então, ele pode votar e ser votado para cargo de direção, né, ou para cargo de conselho fiscal no conselho fiscal. É direito do sócio, de cada sócio na assembleia, né, dar opinião sobre todos os assuntos relacionados à cooperativa, né, cuidando aí para que não seja desviada a função ou que não seja alterado o objetivo da cooperativa, né, sem consentimento de pelo menos mais da metade ou da metade mais um dos sócios da cooperativa. Então, algumas decisões, né, ele pode dizer, olha, eu não concordo que seja feita uma mudança estatutária porque não deu quórum, né? Nós fizemos uma primeira convocação, não tinha 2/3 dos associados, fizemos uma segunda convocação, não havia metade mais um, e na terceira convocação, com apenas metade, com apenas os presentes, é uma minoria, eu não concordo em fazer essa solicitação ou essa mudança. Tá? Ele pode solicitar por escrito todas essas questões aos administradores e aos conselheiros, né? Informações sobre as mais variadas, né? Sobre os negócios realizados pela cooperativa, né? Só que ele tem que fazer isso no mês que antecede a reunião da Assembleia Geral, né? Ele tem que ir lá na sede, lá no livro de matrícula, lá nas atas, pedir o balanço, toda a documentação, enfim, tudo que for necessário para esclarecer dúvida, né? Com antecedência. É dever, né? Falei dos direitos, agora eu vou falar dos deveres. É dever dos sócios, né? Participar das assembleias. Então, aquela pessoa fala assim, eu nem vou, não tô nem aí, né? Como se isso fosse uma coisa comum, normal. Não. Toda vez que você faz parte de uma cooperativa, você faz parte de uma associação, e você deixa de ir em uma assembleia, você está descumprindo com o seu dever. Inclusive, pode constar no Estatuto Social que a ausência em três ausências em assembleias dá o direito de te destituir da associação ou te destituir da cooperativa. Pode acontecer. 3 ausências em assembleias não justificadas, entendeu? Pode acontecer. Mas isso precisa constar no Estatuto Social. Outro dever, né? Se for decidido pelo grupo, né, que as sobras vão ser investidas numa patrulha mecanizada.
Então, ele precisa acatar essa decisão geral, né, da Assembleia Geral, né, considerando que foram feitas uma decisão com mais da metade dos votos, né. Então, precisa considerar isso, né, de pelo menos a metade dos votos mais um, né, ele vai ter que abaixar a cabeça e acatar a decisão da maioria. Cumprir as determinações da Assembleia, né? Desde que sejam coerentes com normas e regulamentos do Estatuto Social. Né? Então, essa é uma outra questão. Né? Ele precisa cumprir com aquilo que for decidido. Então, se foi decidido em Assembleia com metade mais um dos sócios, ele tem que cumprir, senão ele não está fazendo o seu dever. Prestar esclarecimento, né, a respeito das atividades que mantém com a cooperativa e fora dela. Então, principalmente para os diretores, né, ele tem que prestar esclarecimento das atividades que ele está mantendo dentro da diretoria. Cumprir acordos firmados, cumprir os acordos documentados, né, em relação à cota da produção, em relação à comercialização, em relação à prestação de serviços para terceiros. Atentar-se para essas decisões da direção, do Conselho Fiscal, né? Comparar com normas, regulamento previsto no Estatuto. Então, é obrigação dele observar as decisões da Assembleia e comparar se isso está de acordo com o Estatuto, né? Então, a gente pode encontrar aí uma diretoria um pouco lisa, né? Um pouco escorregadia, que queira fazer alguma decisão que não esteja de acordo com o Estatuto Social. Eu, como membro da cooperativa lá na Assembleia Geral, eu tenho que ficar atento para isso daí, e não ir assinando uma ata aprovando qualquer coisa que não esteja em consonância, né, em concordância com o Estatuto. E nas associações? É muito diferente? Não. Nas associações, os direitos é votar e ser votado, participar das assembleias e votar nos assuntos tratados, é meu direito, eu posso. Ninguém pode impedir. Ah, se essa reunião é fechada, você não pode participar. Não tem isso, é meu direito, eu posso participar de todas as assembleias, né, como sócio. Eu posso apresentar proposta, eu posso propor adesão de novos sócios, né, então, olha, eu gostaria que meu amigo fulano de tal, que também é aqui, trabalhador junto comigo na mesma categoria, fizesse parte da associação. Ele tem direito de participar ativamente das atividades, solicitar informação e, sempre que desejar, desligar-se da associação. Então, ele tem esse direito de, por escrito, formalmente, fazer o seu desligamento, né? E os deveres? É obrigado a participar de assembleia, votar nos assuntos, pagar as dívidas com a entidade, né? Então, se tem uma taxa combinada a ser paga, né? Ele tem que pagar, né? Se for usar o trator da comunidade, da patrulha mecanizada, ele tem que pagar a hora máquina, não é porque ele é sócio, ele não vai pagar essa dívida, né? Do uso do maquinário, por exemplo. Então, ele pode desempenhar aí com eficiência as suas atividades, suas responsabilidades, zelar pelo nome e pelo patrimônio da associação, né? Não posso pegar a patrulha mecanizada e saindo aí, colocando aí o maquinário para depreciação, para ser depredado, né? Eu não posso pegar e ficar mal falando da minha associação. Ah, a associação é um bando de ladrão, corrupto, bagunçado, né? Eu não estou zelando pelo nome, então eu tenho que saber que isso é meu dever, né? Zelar, promover o associativismo, cuidar dos princípios, né, que regem essa forma de organização, promover o desenvolvimento da associação, conhecer o estatuto e o regimento. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente acha que só o diretor, presidente, ou o diretor tesoureiro, ou o financeiro, ou o secretário que tem obrigação de saber estatuto. Não é. Todos os sócios têm o dever de saber, conhecer o seu estatuto de cabo a rabo, né? Então, o que eu tinha para a aula hoje era isso. Espero que vocês tenham